Boa noite, gente. A paz do Senhor. Primeiramente, a gente vai pedir desculpa pelo pequeno atraso, que hoje está um pouquinho de trânsito, está chovendo, mas deu tudo certo. Eu queria agradecer a Regiane, o Dudu que está nos ajudando hoje, e espero que essa palavra venha ao seu encontro, ao encontro do seu coração. Antes de tudo, vamos fazer uma oração? Então, peço que aí na sua casa você feche os seus olhos e leve o seu pensamento a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos pela Sua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Senhor, usa a minha vida, usa a vida da Tata. Fala, Senhor, através de nós. Que não sejamos nós, mas sim o Teu Espírito Santo. Jesus, que através dessa palavra, vidas sejam alcançadas, fé seja fortalecida, que haja um renovo, Senhor, um novo ânimo para cada um que está ouvindo, meu Pai. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. E amém. Bem, a gente meditou essa semana sobre uma passagem até então muito conhecida pelos cristãos, né? Que é sobre a vida do rei Ezequias. E hoje a gente quer compartilhar alguns versículos, extrair princípios, lições para os dias atuais, e queremos fazer isso junto com vocês. Então eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 18. Como a história do rei Ezequias é bem extensa em 2 Reis, eu vou falar para vocês os versículos certos que a gente vai meditar nessa noite. Então, vamos lá. Em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 3, diz o seguinte: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Pulando do versículo 3 para o versículo 5, diz o seguinte: Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. Bem, como o rei Ezequias, dentro da igreja tem muitos cristãos igual a ele. Cristãos tementes a Deus, que amam com Deus, que servem ao Senhor, que têm um verdadeiro compromisso com Deus, que tem aquela salvação genuína, que ama a Deus, que se entrega em oração e meditação, que tem uma vida correta, uma vida honesta, dentro da igreja e fora também. Um verdadeiro exemplo de cristão. Só que o que a gente aprende com a vida do rei Ezequias? Que ele era um homem de Deus, como muitos são homens e mulheres de Deus. Só que mesmo sendo um homem de Deus, ele passou por situações adversas, ele passou por problemas na vida dele. E é sobre esses problemas que a gente também quer meditar no decorrer dessa noite. Então, aproveitando em 2 Reis, agora no versículo 13, diz o seguinte: no ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Bem, Senaqueribe, rei da Síria, ele conquistou Israel e estava conquistando Judá, e foi tomando cidade por cidade, até chegar onde Ezequias estava, que era em Jerusalém. O que é interessante falar é que, à medida que Senaqueribe, rei da Síria, ele foi chegando perto de onde Ezequias está, abrindo um parênteses, lá em 2 Crônicas, diz que Ezequias, ele consertou todas as muralhas em volta de Jerusalém. Ele levantou muralhas ao redor do que já existia. Também construiu defesas. Isso lá em 2 Crônicas 32 diz. O que eu quero dizer com isso?
Quando iniciou esse ataque do rei Senaqueribe da Síria contra Ezequias, a primeira coisa que Ezequias fez foi levantar uma muralha. A primeira coisa que ele fez foi se fortalecer. O que eu aprendo com isso? O que a gente aprende com isso meditando? Que quando vem um problema, uma situação adversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se fortalecer. Se fortalecer no espiritual, no psicológico, para que a gente não caia nas tentações do inimigo. No decorrer da história a gente vai aprender mais coisas sobre isso. Mas quando a Bíblia fala que ele levantou muralhas, isso quer dizer que ele se fortalecia, que é o nosso papel. Quando vem uma situação complicada, adversa na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos nos fortalecer no Senhor, através da palavra, através de uma entrega com o Senhor. Bem? E ele teve sabedoria, né? Porque ele já viu que a Síria já estava conquistando tudo. Então ele já teve a sabedoria e o discernimento de falar, opa, então peraí, deixa eu já fortificar aqui. E às vezes a gente espera o mal acontecer para buscar se fortalecer. E na verdade, Ezequias, ele se antecipou. Então a gente também deve nos fortificar e fortalecer antes mesmo de vir o dia mal. Porque o dia mal vem, ele vem para todo mundo. Mas a gente tem que estar o máximo possível preparado para esse tipo de situação. Amém. E à medida que o rei da Síria ele foi chegando perto de Jerusalém, na história conta que o rei mandou um oficial. E esse oficial chegou às beiras da muralha, enquanto estava todo o povo escutando tudo que ele falava. Eu quero compartilhar com vocês o que esse oficial ele falava para Ezequias, para o povo e também para os líderes que até então eram do governo do rei Ezequias. Ainda em 2 Reis capítulo 18, só que agora a partir do versículo 19, diz o seguinte: um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Agora pulando para o versículo 22. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? Agora, versículo 28. Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Agora, versículo 32, a partir do versículo B. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Síria? Agora no versículo 35. Quando foi que os deuses de todos esses países salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Por que eu li todos esses versículos? Que, segundo a Bíblia diz, o oficial assírio falou para todo o povo, para os líderes do governo de Ezequias. Aqui ele estava tentando esmurecer a esperança deles, fazer apagar a esperança deles, fazer com que a fé deles em Deus, a confiança em Deus, fosse atacada e caísse. Porque muitas vezes é a fé que segura a gente, é a fé que faz com que a gente fique firme. E uma vez que a fé é atacada e é possível, e o adversário consegue fazer com que você fique enfraquecido na sua fé, ele ganha a batalha. Aqui podemos ver que há uma guerra, mas não uma guerra de flechas, nem uma guerra de exércitos. Há uma guerra aqui de diálogo, há uma guerra aqui psicológica.
muito parecido com o que a gente enfrenta hoje nos nossos dias. É uma guerra psicológica, uma guerra de argumento. Quem tem o melhor argumento? Quem tem as melhores palavras? Quem consegue se impor de melhor forma? Isso no âmbito psicológico. E foi o que esse oficial assírio ele fez. Ele quis fazer com que o povo ficasse com medo. Por que que ele iniciou isso falando para o povo? Porque Jerusalém estava muito bem fortificada nas muralhas. Eles estavam fortalecidos lá dentro. E seria muito difícil para os assírios conseguirem invadir. Então era muito fácil o povo perder a esperança, entregar Ezequias e abrir as portas da cidade. Porque no decorrer do texto, o próprio oficial, ele fala para o povo que eles seriam poupados, que teriam outras terras, que comeriam do bom e do melhor. Só que o povo, ele obedeceu o que o rei Ezequias disse, não respondeu nada a eles. E assim, né, esse modo que ele utilizou para tentar enfraquecer é a mesma coisa que o diabo faz com a gente todos os dias. De jogar na nossa mente mentiras, sofismas, tentar desmoralizar a nossa fé. Todos os dias, sutilmente, o diabo ele lança na nossa mente: aquele seu filho não tem mais jeito, o seu casamento não tem mais jeito, aquela sua família, pode esquecer. Às vezes nem aconteceu ainda e o diabo já lança na sua mente: olha, isso vai acontecer na sua casa, olha, você não vai conseguir pagar as contas no final do mês. E aí começa as sofismas do diabo na nossa mente e também na ideologia desse mundo. Porque o que o mundo tem feito é atacar a igreja com seus argumentos e com as suas ideologias. E isso eles fazem para desmoralizar a nossa fé em Deus. Não é, lógico, psicologicamente, mas principalmente nos afetar espiritualmente. Exatamente. Muitas vezes existe um oficial assírio nos atacando. Existem pessoas levantadas por Satanás para nos atacar, para fazer com que a gente esmoreça, que a gente pare, que a gente perca a nossa fé. Mas muitas vezes está atuando aqui na nossa mente. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. São argumentos, como até disse, de Satanás fazendo com que a gente pare, a gente não prossiga, a gente perca a nossa fé, perca a nossa esperança. E lembrando sempre como o pai da fé atuou, ele creu contra a esperança, ele creu contra a esperança. Muitas vezes a gente pensa que a esperança é a última que morre, mas um homem que passou da esperança e foi para a fé, meu Deus, que a gente um dia consiga ter a fé do tamanho de Abraão. Eu quero continuar com vocês agora em 2 Reis, a partir do capítulo 19. Também em versículos específicos. E capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Quando eu li esse versículo, eu pensei, quantas vezes a gente não tem problema e a gente se isola, fica dentro de casa, recolhe, assim, a gente fica indo atrás de pessoas, quando que na verdade a gente tem que correr para o templo do Senhor, vir para a igreja, estar dentro da presença do Senhor. A primeira coisa que o rei Ezequias ouviu, que o rei Ezequias fez, teve uma atitude humilde diante da situação e foi recorrer a Deus, dentro da igreja. Se você hoje tem se acostumado com as lives, não faça isso. Vem para a igreja, esteja junto com a gente aqui na igreja todo domingo. Conte. E ele, assim, ele também não revidou, né, a altura. Porque, às vezes, quando a gente se sente ameaçado, ofendido por uma outra pessoa, nossa primeira tendência é revidar. E ele não. A primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, foi se entregar na presença de Deus.
Depois que Ezequias foi para o templo orar, aconteceram algumas coisas com que fizeram que o próprio rei da Síria enviasse uma carta para ele, em mãos. Então, de um rei para um outro, receberam uma carta. Eu quero, junto com vocês, ler essa carta que esse rei da Síria enviou. Está lá no versículo 9, do capítulo 19. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Ou seja, além de um oficial assírio, veio agora o próprio rei da Síria, através de uma carta, com mais uma afronta contra o rei Ezequias, humilhando ele, humilhando a nação, humilhando o próprio Deus, porque ele dizia que Deus não poderia salvá-los das mãos deles. Mas muitas vezes ele esquece que nosso Deus é poderoso, é Deus do impossível, e ele olha todas as coisas. Só que a gente percebe uma coisa: até o momento Deus não falou muita coisa. Só que a partir de agora Deus começa a falar e Deus começa a agir. Por quê? Porque Ezequias faz uma oração muito pequena, mas que tem muito poder. Mesmo Deus vendo todas as coisas que acontecem, precisamos entrar na presença de Deus e falar exatamente aquilo que tem nos afligido. E Ezequias fez isso. Isso está no versículo 14, onde diz: o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo. Irmãos, novamente, outra afronta, e de novo ele foi até o templo, até a igreja, pôs a carta ali, na presença do Senhor, e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Que oração! Uma oração muito pequena, mas uma oração que teve muito efeito. E esse efeito veio através do profeta Isaías, que Deus falou através dele o que iria fazer. Então, junto com vocês, no versículo 29, diz o seguinte: então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse versículo? Que Deus, ele toma para si todos os insultos que a gente sofre, toda forma de maldade que alguém já fez contra nós, tudo aquilo que o diabo fez contra nós, Deus toma para si como se fosse ele o próprio insultado. E ele reage para nos defender. E a Bíblia, continuando o que o profeta Isaías em resposta a Deus, falou no versículo 27. Mas eu conheço muito bem, sei o que você faz e aonde vai.
sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Portanto, versículo 32. Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ele. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. E é lindo esse final. Deus fala: eu, o Senhor, falei. Quando eu vejo esses versículos, eu vejo como Deus nos defende e nos protege. Ele viu, ele ouviu tudo que foi dito contra você para te ofender, para te humilhar, para te magoar. Só que para Deus responder, Ezequias teve duas atitudes. Ele orou ao Senhor. Ele foi ao templo, ele entregou diante de Deus a sua humilhação e ele, como a Thaís disse, não a levantou nenhuma, não falou nada para ele. Ele apenas orou e confiou no Senhor, na sua poderosa mão e na sua fidelidade que não tem fim. Até na oração que ele fala, né? Quando ele ora a Deus, ele sabe que Deus tem poder para livrar Israel de toda e qualquer situação. Ezequias teve uma fé, uma confiança em Deus extraordinária, porque ele já inicia a oração assim: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Ezequias tinha algo bem claro, que não era o rei da Síria que dominava as terras. Deus era o dono de tudo e ele tinha poder sobre tudo. Ezequias, ele tinha certeza, plena convicção de que Deus tinha poder para livrá-los de toda e qualquer situação. E como a Tata disse, a primeira coisa que ele fez foi buscar uma direção e uma resposta de Deus através do profeta Isaías. A primeira pessoa que ele consultou depois de ter orado foi o profeta. Não foi o seu melhor amigo, não foi a sua vizinha, não foi um parente. Ele foi procurar uma resposta de Deus através do profeta. E hoje nós temos aqui, o nosso profeta aqui, nas nossas mãos. Sim, para poder habitar em nós, né? Nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, quando a gente se depara com uma situação difícil, a primeira coisa que devemos fazer é buscar no Espírito Santo, buscar na palavra de Deus o que a palavra diz a respeito dessa situação que eu estou vivendo. E Deus, no Novo Testamento, ele fala: a mim pertence a vingança. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Porque o que o rei da Síria fez não foi uma blasfêmia contra Ezequias. O que o rei da Síria fez foi uma blasfêmia contra o próprio Deus. E aí, quem resolveu a situação? O próprio Deus. E a gente vai ler que Ezequias não teve que mover um dedo. Ele não teve que mover um soldado sequer para resolver a situação. E às vezes a gente fica planejando e pensando: não, como é que eu vou fazer para sair disso? Não, como é que eu vou fazer? E fica tentando com as próprias forças, com o próprio braço, com os próprios meios. Mas Ezequias aqui nessa situação não teve que mover um dedo apenas. A única coisa que ele precisou fazer foi orar a Deus. Não estou dizendo que todas as situações vão ser assim. Cada um tem a sua parte. Mas existem momentos em que o impossível Deus faz. Jerusalém tinha uma cidade muito bem fortificada.
mas o exército da Síria era muito grande e muito poderoso. Se Israel saísse, humanamente falando, para batalhar contra eles, eles iriam perder. E aí é que, quando nesse momento quando a gente acha que está fraco, quando a gente acha que não tem por onde correr, quando a gente acha que não tem mais saída, é nesse momento que a gente tem que buscar o Senhor, porque aí quando é o impossível, aí ele entra. E como foi que Deus resolveu toda essa situação? No capítulo 19 ainda, versículo 35. Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adramaleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar, ficou no lugar dele como rei. Por isso que a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Por isso que a Bíblia diz que o que é o nosso papel? Iniciar, colocar diante de Deus toda e qualquer situação. Muitas vezes buscamos a Deus, oramos e colocando aquela situação a Deus lá no final, quando o passo inicial tem que ser a oração. Orei, entreguei nas mãos do Senhor e o Senhor vai conceder estratégias. Concedeu a Ezequias, ele fortificou a muralha. Só que chegou um momento que Deus interviu. Deus entrou no diálogo. O próprio Deus colocou a mão dele. E o próprio Deus deu a vitória a Ezequias. Como Ele dá a muitos de nós. Como Ele dá a nós a todo momento. Porque Deus é bom. Ele ama nos abençoar. Ele ama nos proteger. Ele ama nos cuidar. Nós somos uma menina nos seus ombros. Só que tenha essa posição de se entregar ao Senhor, colocar qualquer situação diante do Senhor em primeiro lugar. Às vezes no impulso, na ansiedade, queremos resolver e metemos os pés pelas mãos, Mas com o Senhor não. Com o Senhor tudo é com muita paz, tudo com muita tranquilidade, tudo no seu tempo. Amém? E a gente também precisa saber descansar, em Deus. Mesmo em momentos de ameaça, eu imagino como Ezequias deve ter talvez ficado tenso, aflito com esse período. E Deus às vezes não responde na hora que a gente quer. Porque na primeira vez que Ezequias orou, Deus não respondeu de imediato. Na segunda vez, sim. Então a gente tem que aprender a descansar em Deus. E as coisas não são no nosso tempo. Não é da nossa forma e não é da nossa maneira. Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E existem situações quando a nossa parte já foi feita, aí a gente precisa descansar em Deus. Não adianta só orar, falar que entrega nas mãos de Deus, mas depois tomar de volta. É descansar em Deus. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que os problemas estejam acontecendo, a gente precisa aprender a confiar em Deus, de forma que a gente descanse plenamente. Porque o ser humano, desde lá do princípio, ele não foi criado para ter uma sobrecarga tão grande de problemas. Esse não era o plano original de Deus. O plano original de Deus era que a gente vivesse no Éden, era para a gente trabalhar sim, mas o nosso sustento viria plenamente dele. E a gente não teria as preocupações do mundo que a gente tem hoje. A gente não foi feito para isso. Mas através do Espírito Santo, através de Deus, Ele nos dá a capacidade de hoje viver uma vida abundante, independente de qualquer situação, através do sacrifício de Jesus. Amém? Amém. Então, gente, é isso. Que espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês, assim como falou com a gente. Sábado que vem tem a célula para os jovens e adolescentes, às 17 horas.
Todos estão convidados, está sendo uma bênção. No domingo tem um culto de celebração às 18 horas. Durante a semana tem intercessão com a Zenaide, com as mulheres e com o André, com os homens. Se você tem interesse em participar, procura eles. E espero que a gente se encontre no culto, amém? Amém. Obrigada, gente. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua sendo o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Torre forte é o seu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso refúgio está em Ti. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança em Ti. E nos ajuda, Espírito Santo, a ter mais fé. Nos ajuda a praticar mais a Tua palavra, a desenvolver experiências com Teu Espírito, para que essa fé seja fortalecida, meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Tchau, gente.